Decisão final sobre a constitucionalidade da lei da ficha limpa é um dos assuntos de destaque deste ano no Supremo Tribunal Federal. A lei barra a candidatura de políticos condenados pela Justiça em decisões colegiadas ou que renunciaram para fugir da cassação. As ações declaratórias de constitucionalidade defendem a confirmação dos dispositivos e da integralidade da lei da ficha limpa. A Confederação Nacional dos Profissionais Liberais contesta a DI 4578 a constitucionalidade de um artigo da mesma lei. Na ABC 29, o PPS pede que seja reconhecida pela Suprema Corte a validade da chamada Lei da Ficha Limpa já para as eleições de 2012 e na sua aplicação para fatos ocorridos antes da vigência da norma. Na ABC 30, o Conselho Federal da OAB pede que a Lei da Ficha Limpa seja declarada constitucional sob o argumento de que a sociedade e a comunidade jurídica discutem a validade e a sua constitucionalidade, prevendo uma nova situação de insegurança jurídica a ser projetada nas eleições municipais de 2012. O julgamento conjunto das 3 ações foi suspenso na sessão plenária do dia 1º de dezembro por causa do pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Bom, e para falar sobre este assunto, eu converso agora com a consultora da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Ana Amélia. Karina, hoje no Brasil, só pode se candidatar quem não se enquadra nas hipóteses de inelegibilidade, é isso? É exatamente isso. O que é que nós temos? A Constituição estabelece quais são os requisitos para você ser candidato a algum determinado mandato. Então, esses requisitos são quais? Por exemplo, idade mínima deve ser preenchido, deve ter filiação partidária, deve ter título de eleitor, o que a gente chama de alistabilidade. Então, esses são requisitos básicos que todo candidato deve preencher. Agora, acontece que a Constituição estabelece também outras circunstâncias que, apesar de preenchidos esses requisitos mínimos, você ainda não poderá ser candidato por conta de alguma daquelas circunstâncias previstas na Constituição, como, por exemplo, se você já é detentor de um mandato, por exemplo, um prefeito, ele foi prefeito por uma legislatura, 4 anos, foi reeleito para uma próxima legislatura, ele não pode ser candidato a um 3º mandato. Isso é um impedimento, embora ele preencha os demais requisitos. Tem a filiação partidária, domicílio eleitoral, tem a idade mínima, enfim. A Constituição barra, nesse caso, é um critério de inelegibilidade para um 3º mandato. Ser parente consanguíneo ou afim até o 2º grau também de quem já é detentor de mandato. É o critério do parentesco. Também é uma situação que não permite que o candidato seja eleito. Além do caso especial de militares e o artigo 14, parágrafo 9º da Constituição, estabelece que lei complementar poderá estabelecer outros critérios de inelegibilidade. E com isso, baseado na vida pregressa dos candidatos, e com isso nós tivemos a Lei Complementar 64 de 90 e também agora, mais recentemente, em 2010, a Lei Complementar 135, que é a Lei da Ficha Limpa, que complementa aquela lei complementar, com perdão da redundância, claro, trazendo novos casos de inelegibilidade. Então, veja, embora você tenha a idade mínima, tenha o título de eleitor, esteja no pleno gozo dos seus direitos políticos, preencha esses requisitos básicos, alguns outros critérios de inelegibilidade ainda podem ter que ser enfrentados, caso contrário, você não pode ser candidato. Agora, Karina, o que fundamenta o entendimento de que as principais críticas atacam a ofensa à presunção de inocência e a retroatividade da lei? O que é a presunção de inocência? O artigo 5º da Constituição diz que ninguém poderá ser condenado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, esses que admitem que a lei da ficha limpa, prevendo esses casos de inelegibilidade, seria inconstitucional com base nesse princípio fundamental, entendem que essa inelegibilidade seria uma pena que o candidato vai ser aplicado. Por outro lado, os que defendem que não há qualquer violação, consideram uma circunstância passível de uma punição que não pode ser considerada pena. Então, esse é um primeiro ponto que os ministros deverão se debruçar no julgamento dessas 2 ADCs e dessa ação direta. No outro caso, o princípio da retroatividade da lei, a pergunta que se faz é a seguinte: um candidato renunciou antes que a lei da ficha limpa entrasse em vigor. Ele pode ser alcançado por essa lei? Então, a lei pode retroagir a fatos pretéritos? Esse também é outro questionamento que se coloca no Supremo Tribunal Federal e alega-se que essa possibilidade seria absolutamente inconstitucional, trazendo inclusive argumentos de que TREs e o mesmo TSE já teria sustentado nesse sentido.